A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, verso 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa, que verso tremendo. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça e a verdade é superior à lei, e elas vieram por Jesus, que é maior do que Moisés. Mas é interessante o termo aqui, graça e verdade. Dois princípios maravilhosos. A graça de Deus que se manifestou, salvadora, trazendo salvação a todos os homens. E a verdade de Deus que nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo. Essa verdade, verdade suprema, graça e verdade. Quero falar de 10 companheiros da graça no dia de hoje. Primeiro, verdade, graça e verdade. Em Atos, capítulo 7, verso 10, vamos encontrar outro companheiro importante da graça. E esse companheiro da graça aqui é a sabedoria. Atos 7, 10, diz assim: e livrou-nos de todas as nossas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante a Faraó. Aqui é o discurso de Estevão falando de Moisés, que Moisés também teve graça e sabedoria ante Faraó. A graça tem um companheiro que é a verdade e também tem a sabedoria que acompanha. Romanos capítulo 1, verso 5, o apóstolo Paulo menciona também outro companheiro, o apostolado da graça. Nós nos tornamos, ou só podemos tornar apóstolos pela graça. Romanos 1, verso 5 diz assim: pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Graça e o apostolado. E Romanos 1, 7 é uma saudação comum em todas as cartas de Paulo, que diz: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz. Graça e paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Então temos a graça e a verdade, a graça e a sabedoria, a graça e o apostolado, a graça e a paz. Que mais nós temos? Romanos 5, 17, vamos encontrar graça e justiça. Romanos 5, 17, está escrito: porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Graça e justiça, justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 4, também nos fala de graça e comunicação. É preciso graça, não é? E essa comunicação uns com os outros, comunicação com os santos. 2 Coríntios 8,4, pedindo com muitos rogos a graça e a comunicação desse serviço. Aqui é a comunicação do serviço que se fazia para com os santos. Graça e comunicação do servir que se faz com os santos. Segundo Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, verso 18, Pedro está concluindo a sua carta e ele diz: antes crescei na graça e conhecimento. Como é bom quando a graça é acompanhada também do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O livro de Esther, capítulo de número 2, no Antigo Testamento, livro histórico de Esther, no capítulo 2, verso de número 17, nos fala de graça e benevolência. Como é bom quando acompanhado com a graça vem a
benevolência. Porque graça não é só um conceito do Novo Testamento. Encontramos também no Antigo Testamento a graça. Noé achou graça diante de Deus. E Esther 2:7 diz: essa criara Radassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe. Ela era órfã de pai e mãe, era moça bela de aparência, formosa à vista, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por família. E agora no verso de número 17, diz que o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência. Maravilha, não é? Graça e benevolência. Daniel, livro do profeta Daniel 1:9, nos fala que Daniel alcançou graça e misericórdia. E o Salmo 84, verso 11, fala de graça e glória. 10 companheiros da graça. Graça e verdade, graça e sabedoria, graça e apostolado, graça e paz, graça e justiça, graça e comunicação, graça e conhecimento, graça e benevolência, graça e misericórdia, graça e glória. Que bênção. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, subscreva e ali você vai encontrar um comentário de toda a Bíblia para você. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.